E a gente tem as vírgulas, né? Ou a vírgula, que ela é muito importante, tão quanto os outros. E eu notei algumas coisas nos textos de vocês, nas produções textuais de vocês. E eu vou dizer o que foi que eu notei de errado. Bom, a vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separar os elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Como assim, professor? Bora lá. Goiânia, vírgula, 22 de fevereiro de 2009. Ou seja, eu separei Goiânia, que é o nome do lugar, da data, né? Teve um errozinho desse lá numa produção textual, que eu não vou dizer de quem é. Assim, então, Goiânia, vírgula, 22 de fevereiro de 2009. Quando a gente for separar lugar de data, a gente sempre usa uma vírgulazinha. Hoje vamos ao cinema, almoçar na casa dos meus avós, ao parque de diversões e ao teatro. O que foi que aconteceu aqui? A pessoa que estava falando, ela listou o que ela vai fazer naquele dia. O que foi que ela fez? Como assim, professora? Ela listou. Ela falou o que é que eles iam fazer naquele dia. Primeiro eles iam ao cinema, aí ele usou uma vírgula. Almoçar na casa dos seus avós, ela usou uma vírgula. Ao parque de diversões e ao teatro. Então, o que foi que ela fez? Ela separou elementos em uma frase, ou seja, ela separou as coisas que eles iam fazer naquele dia. Primeiro ir ao cinema, depois a almoçar na casa dos avós, depois ir ao parque de diversões e depois ir ao teatro. Então, o que foi que ela fez? Ela listou as coisas que ela ia fazer naquele dia. Então, ela usou vírgula para separar cada uma daquelas coisas que ela ia fazer. Que eles iam fazer, no caso, né? Que aí é mais de uma pessoa. Outro erro que eu encontrei foi esse aqui, ó. Essa é a frase certa. Maísa, Pietro e Luiz vão ao cinema. No caso, pessoal, deixa eu explicar. Não foi essa frase que estava lá na produção textual. Eu adaptei a frase, tá? Vamos sentir a diferença aqui, pessoal. Ó, quando eu uso vírgula para separar nomes de pessoas, por exemplo, tem várias pessoas, né? No caso aqui são 3 pessoas. Eu separei Maísa, de Pietro e de Luiz. Por quê, professor? Porque quando a gente não separa o nome das pessoas na frase ou né, na frase lá no texto, a gente não está falando de 3 pessoas aqui. A gente está falando de uma pessoa só. Como assim, professor? Lá no texto estava assim, ó. Maísa, Pietro, Luiz vai ao cinema. Desculpa. Maísa, Pietro e Luiz vão ao cinema. Só que a pessoa ela não usou a vírgula para separar as pessoas. Então dá-se a entender que aqui é uma pessoa só. Entendeu? Que aqui é uma pessoa só. Maísa, Pietro, Luiz vai ao cinema. Então, Maísa, Pietro, Luiz é uma pessoa. Não é 3 pessoas, é uma pessoa só. Porque se fosse para ser 3 pessoas, eu tinha que separar as 3 pessoas com vírgula. Ou seja, separar os elementos em uma frase. Maísa, que é uma pessoa, vírgula. Pietro, que é outra pessoa, vírgula. E Luiz, que é outra pessoa, separado também de vírgula. Vão ao cinema. Entenderam? Então, é a mesma coisa de eu dizer assim, ó. Eu tô um pouco rouco, pessoal, mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender a minha explicação. Então, Maísa, Pietro e Luiz vão ao cinema. Maísa, Pietro e Luiz vai ao cinema. Por quê? Por quê, pessoal? Eu tenho que usar vírgula. Porque aqui, ó,
é como se fosse uma pessoa só. Maísa Pietro Luiz vai ao cinema. Maísa Pietro Luiz é uma pessoa e ela vai ao cinema. Agora, Maísa, Pietro e Luiz vai ao cinema. Tive que dar uma pausa porque tava passando um carro de som aqui. Então, pessoal, o que foi que eu fiz? Eu separei os elementos, eu me perdi todinho, viu? Desculpa, pessoal, porque quando eu paro assim eu me perco todinho. Então, vou repetir, tá? Pra não ter que apagar o vídeo. Maísa, Pietro e Luiz, eu fiz o quê? Eu dei uma pausa, ó. De um pro outro, eu dei uma pausa. Então, a vírgula tanto serve para separar os elementos, que são essas pessoas, como para dar uma pausa, né? Então, visualmente, quando a gente olha, a gente tem que olhar a vírgula que está separando as pessoas na frase. E para ouvir, a gente também tem que ouvir com a pausa, entendeu? Porque se eu for ler assim, ó, Maísa, Pietro, Luiz vão ao cinema. Eu ouvi que são 3 pessoas. Por quê? Porque de uma pessoa para outra eu dei uma pequena pausa, entendeu? Então, tanto para pausar na fala, tanto para pausar na hora que a gente vai ler visualmente falando, né? Então, a gente tem que aprender que a vírgula ela tem várias funções no texto. Não é só essas não, é muitas funções. Eu acho que eu daria 3 aulas para dar vírgula e vocês ainda não iam entender, porque a vírgula ela tem muitas funções. Mas eu só separei essas 3 para que vocês, na hora que vocês forem produzir outro texto, vocês já não cometam o erro que vocês cometeram nessa produção textual. Entenderam? Eu não sei se o vídeo ficou muito extenso, né? Mas não se preocupem, quando for terça-feira, eu vou entregar uma tabelinha onde vai estar todos os sinais de pontuação para vocês colarem no caderno e vocês conseguirem fixar, né, o conteúdo ainda mais. Eu darei outras aulas a respeito dos sinais de pontuação, não é só essa, a gente ainda vai trabalhar muita coisa, vocês vão ver como é muita coisa, mas eu espero que vocês tenham entendido até aí sobre esses 4 sinais que eu separei para a gente trabalhar hoje.